todos os jogadores que entraram, né, entraram muito bem, e isso faz uma diferença para a gente. A gente fica feliz que um menino chegue na seleção com tanta personalidade, com tanta energia, com tanta força, com tanta velocidade, trazendo tudo que ele pode trazer, né, e que ele tenha sabedoria, tranquilidade, né, porque a gente sabe que nossa carreira, a gente vive de altos e baixos, né, de muitas emoções muito rápido, né, então que ele seja muito feliz, que ele tenha muita tranquilidade. Foi o que eu falei quando ele entrou ali dentro de campo. Eu falei com ele, joga seu futebol, joga tranquilo, pensa que você está no Flamengo e faz seu futebol tranquilo, né, e foi o que ele fez. Não sentiu a camisa da seleção brasileira, e que ele continue assim, porque a gente que tem a ganhar, né? Só a seleção tem a ganhar, nós como companheiro, o povo brasileiro, e que ele esteja bem assim, só a gente tem a ganhar. Bem, né, no jogo. Muito bom, hein? Muito bom. Excelentes conselhos aí do Marquinhos, porque o Marquinhos, eu me lembro o seguinte, eu fiz jogos dele na seleção brasileira sub-17, que ganhou o Sul-Americano e depois perdeu o Mundial da categoria sub-17. Os grandes destaques daquele time eram o Marquinhos, zagueiro do Corinthians, o Adrian, que jogava no Flamengo, e o Lucas Piazon, que na época era do São Paulo. Esses três eram, sem dúvida, os grandes jogadores daquela geração ali. O Marquinhos foi o único que virou o que se esperava. E ele, quando fez 18 anos, ele foi vendido para Roma. E ele foi lá para o futebol italiano. Eu me lembro que eu narrava na época no Fox Sports, e eu fiz os primeiros jogos, a primeira temporada do Marquinhos, na Roma. Ele mal chegou, ele virou titular, com 18 anos, mostrando uma experiência, uma maturidade para pouca idade. Ele formava dupla de zaga com o Leandro Castan. O Leandro Castan depois foi para lá e eles jogaram juntos um tempo. E o Marquinhos foi muito bem na Roma. Tanto é que pouco tempo depois ele foi comprado pelo PSG e lá está até hoje, é uma referência no PSG esses anos todos. Mas ele é um cara que passou por isso. E ele teve cabeça fria, bons e maus momentos, mas com o talento dele conseguiu se firmar. E é muito legal essa mensagem que ele passa para o Wesley. O Wesley já é um pouco mais velho, né? O Wesley tem 21 anos, a gente sabe a trajetória dele espetacular aí, que em pouco tempo ele saiu de um jogador praticamente desacreditado, quase desistindo do futebol, e virando o que ele virou hoje, um lateral que está prestes a se tornar titular da seleção brasileira, titular absoluto do Flamengo, e que pode ser vendido daqui a pouco, e será, por uma quantia extraordinária para um grande clube do futebol da Europa. Então é óbvio que tudo isso mexe com a cabeça do cara. É uma mudança de vida, é uma guinada impressionante. E o cara tem que ter alguém do lado dele, com certeza ele tem a família, o Sávio é um dos empresários dele, é um cara também com muita experiência no futebol, ele é um jogador muito bem orientado, mas esse tipo de conselho de um cara como o Marquinhos, que já viveu isso que o Wesley está vivendo agora, é fundamental. E eu gostei muito que ele falou, pensa que você está no Flamengo, que você está vestindo a camisa do Flamengo, vai lá e faz o seu jogo. E ele captou direitinho isso aí, né? Porque a impressão que dava é que o Wesley realmente estava jogando no Flamengo, que é o clube dele há algum tempo, que ele já está acostumado a vestir essa camisa pesada, essa camisa de enorme cobrança. Aí ele vai e veste a camisa da seleção brasileira, gente. Não é para qualquer um, não. Seleção brasileira anda em baixa, mas nenhuma seleção no planeta Terra tem mais história, mais peso e teve mais craques do que a seleção brasileira. É a maior ganhadora de Copas do Mundo. Temos 5. Os que vêm atrás tem 4. A Argentina agora chegou a 3. Nós já temos 5 e não ganhamos desde 2002. Então, o Brasil é uma potência no futebol e a seleção brasileira, essa camisa, ela é vista em todo o mundo com um enorme respeito, apesar do declínio da nossa seleção nos últimos anos. E aí o Wesley vai, veste, e ela fica levinha nele, hein? Levinha. Tem aquele negócio do cara sentir o peso da camisa? O Wesley não estava nem aí, pô.
ficou leve nele, leve, algodão, levinho. E ele jogou a bola que a gente sabe que ele está jogando e foi espetacular. E provavelmente, né, o Dorival vai colocá-lo para começar o jogo contra a Argentina, terça-feira, 9 da noite, no Monumental de Nunes. Um grande jogo. E óbvio que o Flamengo está de olho nisso aí. O José Boto está de olho nisso aí, porque o jogador é um ativo do Flamengo. Ele já está sendo cobiçado por gigantes da Europa, mas o fato dele vestir a camisa da seleção e jogar bem o valoriza ainda mais lá fora. Porque no exterior, e especialmente na Europa, a seleção brasileira, quem veste a camisa amarela e se comporta bem com ela, ganha muita valorização. E é isso que está acontecendo com o Wesley em poucos minutos. Olha, se ele jogar contra a Argentina e for bem contra a Argentina, minha gente, o Wesley pode se transformar na maior venda da história do clube de regatas do Flamengo. Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros em 2017 e foi para lá em 2018 para o Real Madrid. O Wesley pode suplantar esse valor. Porque antes dele ir bem na seleção brasileira se falava de algo em torno de 30, 35 milhões de euros. Se ele for bem na seleção, se ele continuar bem no Flamengo, se ele tiver uma boa participação com o Flamengo no Super Mundial de Clubes no meio do ano, que é uma competição que o planeta inteiro estará ligado, porra, ele, ó, grana, muita grana, o Wesley pode valer para o Flamengo. Então vamos aguardar os acontecimentos, que ele tenha tranquilidade, que ele tenha personalidade, isso não falta para ele, né, para jogar a bola dele. Ele é um jogador de muita evolução, muita evolução. Ele, de 2 anos para cá, é impressionante a evolução técnica, física do Wesley. Agora, ele sempre demonstrou uma característica, personalidade. Quando ele foi lançado no time do Flamengo, ainda ali na época... Porque uma coisa tem que ser falada aqui, hein? O Wesley, ele começou a evoluir com o Tite, que a torcida do Flamengo odeia, né? E tem seus motivos para isso. Mas o Tite foi o cara que começou a dar uma sequência maior para o Wesley. Ele começou a evoluir ali, e com o Felipe Luiz ele deslanchou. Aí ele foi embora. Mas antes do Tite, com o Sampaoli, né, com o Vitor Pereira, ele começou a ser usado, mas teve altos e baixos, falhou muito, acertou muito, e a torcida pegando no pé, não joga nada, tem que mandar embora e tal. É uma história muito parecida com a do Rodinei, só que o Rodinei já era mais velho, era mais experiente, né, e acabou saindo por cima. O Wesley agora é a mesma coisa. A galera pegou no pé, ele seguiu, pedrada de tudo quanto é lado, trabalhando, melhorou, evoluiu, conseguiu se firmar. Num determinado momento tinha disputa entre Wesley e Varela, e agora não existe mais essa disputa há muito tempo. Na lateral direita, o titular é o Wesley, e o Varela vira uma boa opção, inclusive até para o lado esquerdo também, que ele está jogando bem por ali. Então, que ele continue evoluindo, que ele tenha calma, tranquilidade. E eu já gravei um vídeo há muito tempo, né? Vou até recuperar esse vídeo aí, o Tom, meu editor, pode até me ajudar nisso. Eu gravei um vídeo há muito tempo dizendo o seguinte: eu vejo o Wesley jogando e me lembra muito o início do Cafu. O Wesley, ele lembra muito o Cafu. Obviamente, já conheço vocês das redes sociais, obviamente, que vão aparecer aqueles que vão dizer: você está maluco de comparar Cafu com Wesley. Olha só, a carreira do Cafu é extraordinária. A carreira do Cafu é uma das maiores da história do futebol. Único a jogar 3 finais de Copa do Mundo.
e de maneira seguida, só o Cafu. Bicampeão mundial com a seleção brasileira. 94, ele entrou na final, que o Jorginho se machucou. 2002 foi capitão, lembra? 100% Jardim Irene e tal, aquela coisa toda. Capitão do Penta. E foi vice-campeão do mundo em 1998. Uma trajetória em clubes fantástica. São Paulo, que ali foi o pulo do gato do Cafu. Tele Santana está fazendo agora o Felipe Luiz com o Wesley o que Tele Santana fez com o Cafu lá atrás. Cafu, quem tem a minha idade, ou um pouco menos, mas viu o Cafu começar, ou um pouquinho mais, lembra que o Cafu, quando começou, era correria pura. Ele primeiro apareceu como um volante, depois ele virou um ala mais avançado, quase um ponta, e depois ele se tornou o grande lateral que nós conhecemos nas mãos de Tele Santana, que o trabalhou, aprimorou seus fundamentos, que eram deficientes. O Cafu reconhece isso. Cruzamentos, algo que o Cafu tinha dificuldade. E o Cafu se tornou um monstro do futebol mundial com uma carreira brilhante. O Wesley, ele tem as mesmas características do Cafu quando começou. Quem é mais velho, é da minha geração e acompanhou o Cafu começando, eu acho que vai concordar comigo. Ele lembra muito o Cafu. O Cafu tinha muita força, muita velocidade, marcava bem. Só que em determinados momentos ele tinha dificuldades técnicas. Com a presença de Tele, ele evoluiu nesse aspecto. E aí, seleção brasileira, foi embora, Europa, monstro sagrado, um jogador fantástico. É muito difícil repetir uma carreira como a do Cafu. A carreira do Cafu é algo realmente para poucos. Mas em termos de se tornar um grande lateral, fazer sucesso na Europa e na seleção brasileira, eu acho que o Wesley tem tudo para seguir a trajetória do Cafu. Eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. E eu vou falar algo até aqui que eu acho que vai causar uma certa rejeição para alguns também. O Wesley, no início de carreira, nesse momento de evolução dele, ele vai mostrando até alguns recursos a mais do que o Cafu tinha. O Cafu tinha um preparo físico absurdo. Era algo de outro planeta. Mas o Wesley, que também tem isso, ele em determinados momentos ele mostra um pouquinho mais de recursos do que o Cafu tinha no início da carreira dele. Tomara, minha gente, tomara que a gente esteja assistindo o nascimento de um novo lateral direito que vá ocupar o espaço da seleção e que vá dar sequência a essa dinastia, né, de grandes laterais direitos que o Brasil teve, né, Djalma Santos, Dessordi, Carlos Alberto Torres, Nelinho, Leandro, para mim o melhor lateral da história do futebol, não me lembro de um lateral jogar mais bola do que o Leandro, sinceramente. Depois veio o Jorginho, depois veio o Cafu, depois veio o Maicon, depois veio o Daniel Alves, e aí ficou um vazio que o Wesley pode preencher. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, boa sorte para ele. Né? Estamos todos na torcida para que esse menino continue arrebentando na seleção, volte para o Mengão, continue arrebentando no Mengão, e é inevitável. Ele vai embora. Mas antes de ir embora, ele tem algumas coisas importantes para fazer no Flamengo, como iniciar o Campeonato Brasileiro, iniciar a Libertadores da América, disputar o Super Mundial de Clubes com o Malvadão, o Bicho-Papão, né? E depois partir para a sua carreira, que tem tudo para ser brilhante. Boa sorte para o Wesley. Professor Dorival deve confirmá-lo como titular na próxima terça-feira. Senão, vai estar maluco na cabeça o professor Dorival, com todo respeito, né?
Com todo respeito. Aliás, o Wesley entrou bem, mas o Matheus Cunha e o Savinho também entraram bem, hein, gente? Nós temos que falar isso. Não foi só o Wesley, não. O Wesley foi muito bem, mas o Matheus Cunha e o Savinho também arrebentaram quando entraram em campo e jogaram muita bola. Pelo menos essa é a minha opinião.